Salve, salve, corintiano, corintiana, bem-vindo ao UFC News, notícias da TV Globo, ESPN e Band Esportes. Gabriel Paulista tem tudo para se concretizar o primeiro reforço do Corinthians e Rodrigo Garro está fora dos primeiros jogos, lesionado, tudo isso e muito mais aqui no UFC News e bora pra vinheta. Clicar Zé Renato Ambrosio. Que honra, Zé Renato. Quantos apresentadores consagrados te chamaram no link e eu tô tendo essa honra. Boa tarde pra você, meu parceiro. Conta pra gente como é que estão as notícias aí no Coringão. Fala, Fred. Seja bem-vindo, cara. Essa casa do Globo Esporte é demais e a gente vai contar grandes histórias juntos por aqui. Boa tarde pra você que tá ligado com a gente no GE. Durante toda a manhã, muita gente aqui no CT Joaquim Grava. A criançada tirando foto, o pessoal tá de férias, jogadores se reapresentando. O time treinou ontem e segue na preparação porque tem estreia do Paulistão. Quinta-feira, jogo contra o Bragantino em Bragança. O Corinthians ano passado não foi bem no Paulistão, caiu na primeira fase. E vem de um 2024 positivo, né? 9 vitórias seguidas, a turma tá animada aqui, mas o clube corre para inscrever 4 jogadores importantes que ainda não podem estrear pelo Corinthians no Paulistão, Fred. Boa, e Zé, ano passado o ano foi meio conturbado pro Corinthians, mas acabou num clima legal. Como é que tá o clima aí hoje que você tá sentindo no CT? Não, o clima tá bem tranquilo, assim, a turma para, abaixa o vidro, tira foto, ó. O molecada tava jogando bola aqui atrás, eles vão aparecer no nosso cenário também. Acho que o corintiano começa 2025 muito mais esperançoso do que começou 24. Só para passar a lista dos jogadores que ainda não estão inscritos no Campeonato Paulista, o Corinthians corre para fazer isso hoje. Hugo Souza, goleiro. Maicon, volante, Romero, atacante e o Kaká, zagueiro. Desses 3, o Maicon é um pouquinho mais complicado, porque a documentação ainda vem do Shakhtar da Ucrânia, volta para o Brasil, então é possível que o Maicon fique liberado só a partir da segunda rodada do Campeonato Paulista. O clube está correndo para todo mundo estar liberado na quinta-feira. Boa, Zé, muito obrigado, meu querido. Tamo juntasso, traz de volta aqui para mim o Mosaico. Vamos diretamente pro Allianz Parque. Aqui em São Paulo, a gente já fala também com o Vlad, que traz as informações do lado do Corinthians, que segue a sua preparação também. Tem novidade? Tem torcida aí na porta, como sempre, né, Vlad? Exatamente, Mari. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Muitos torcedores aqui na porta do CT Joaquim Grava, o pessoal esperando a reapresentação do Corinthians. Os jogadores ontem à tarde tiveram uma folga, né? Estavam treinando em 2 períodos, inclusive dormindo aqui nos alojamentos do CT Joaquim Grava, e eles se reapresentam nesta segunda-feira, visando já a preparação para a estreia do Campeonato Paulista. Para essa estreia contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians não terá 2 jogadores, o Breno Bidon, que está servindo a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano, lá na Venezuela, e também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Por isso mesmo, o Ramon Dias, até em relação à preparação para fazer uma boa pré-temporada, deve utilizar muitos jogadores reservas e também alguns garotos da base, ou que estavam sendo menos utilizados. Um deles que vai ganhar bastante espaço é o João Pedro, zagueiro de 21 anos, que estava emprestado na última temporada ao Ceará, jogador que é considerado uma joia do Corinthians, tem uma multa rescisória de 635 milhões de reais, foi campeão da Copa São Paulo e agora busca mais espaço no timão. Vamos ouvir ele falando a respeito dessa volta ao Corinthians. Então, eu estou muito tranquilo, um pouco ansioso, mas também muito tranquilo, sabendo do que eu vivi no Ceará, da experiência que eu consegui ter, e venho muito tranquilo e querendo mostrar, com muita vontade de vencer na vida, de mostrar meu potencial, e se Deus quiser, eu vou poder corresponder com as expectativas. É uma oportunidade para mim, caso eu venha jogar, e também é um sonho, né? Poder jogar a Libertadores e ainda mais poder conquistar ela. É isso, o Corinthians que treina em relação ao jogo da estreia contra o Red Bull Bragantino e precisa resolver alguns problemas. 4 jogadores com a situação que ainda não estavam regularizados no BID. Então a gente vai falar a respeito dos 4 jogadores, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Kaká e também o Ángel Romero, que são jogadores que assinaram novos contratos agora no começo do ano. A gente apurou com a diretoria do Corinthians que eles devem ser regularizados. O Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar esses jogadores para eles poderem estrearem na quinta-feira, se não só na segunda rodada. Já o caso do Maicon, que é outro jogador que também assinou um novo contrato de empréstimo do Shakhtar Donetsk,
por uma temporada é um pouco diferente. Ainda tem algumas questões burocráticas, então provavelmente o Maicon será desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas por enquanto, Mari, nenhuma contratação, Corinthians apostando na fórmula caseira, justamente porque teve um final de temporada muito bom. Volto com vocês. Perfeito, Vlad. E a gente conversou até na sexta-feira, né? Ontem que a gente estava montando, Silas, um ranking ali de acordo com o movimento do mercado, se o time anima, se ele tá na mesma ou se ele preocupa. E o Corinthians, ele fica num tá na mesma, mas anima, porque como ele termina, dá uma certa segurança para a próxima temporada. Procurar um zagueiro, procurar a contratação do Gabriel Paulista ou reforçar em algum setor, vocês ainda veem como uma necessidade para o Corinthians? Olha, Maria, eu acho assim, eu posso falar do Atlético rapidinho? Claro. Só me estranhou a saída do Batalha. Ah, sim. Porque o Batalha foi muito bem e talvez, assim, deva ter sido até alguma coisa particular ele querer voltar para a Argentina. O Boca Juniors tem um nome gigantesco, obviamente, mas o Batalha, eu estranhei nenhum clube brasileiro tentar manter esse jogador aqui, porque ele foi muito bem aqui. E com relação ao Corinthians, Maria, eu concordo, eu acho que 2, 3 contratações pontuais e fecha ali o início do ano, pelo menos, porque terminou muito bem. E eu torço também, quero te ouvir sobre a contratação de um possível zagueiro, mas também pelo Maicon, né? Porque é um jogador de qualidade, identificado, mas que sofre muito com lesões. E a gente falava sobre respostas que às vezes, ou elenco, né? Que já tá dentro do elenco, só não tem condição de seguir, né? Vai acontecer isso com o Flamengo também, alguns jogadores lesionados, né? Que vão ter esse retorno no primeiro semestre de 2025. O Maicon é um cara assim, porque são 2 anos, se eu não estou enganado, ele teve lesão séria, acabou perdendo basicamente a temporada toda, e é um cara que sente aquela necessidade de jogar aqui e jogar no time dele, né, no Corinthians, volante ali, canhoto, enfim. O Maicon, a gente não precisa falar tanto das qualidades dele, a gente torce para que ele tenha sequência, porque quando ele tem um pouquinho de sequência em campo, ele consegue mostrar a qualidade dele. E em relação ao Gabriel Paulista, né, que estava ali na nossa tarde ali embaixo, eu vejo mais necessidade do Corinthians, por exemplo, de um lateral direito. Assim, após a saída do Fagner, um lateral direito para revezar ali com o Mateuzinho e tudo mais, nem tanto de zagueiro assim. Mas se de repente uma oportunidade de mercado, fui até olhar os números dele, estava jogando lá no Besiktas, estava jogando regularmente, só que se machucou no jogo contra o Maccabi Tel Aviv, se eu não estou enganado. Se machucou aí, desde então não foi mais utilizado por conta dessa lesão. Um jogador experiente, vivido lá tanto na La Liga quanto na Premier League. Então, obviamente, chegaria para agregar o Corinthians. Mas eu não vejo tanta necessidade assim. Acho que seria melhor atacar em outras frentes. Ô Silas, em termos de animação, quanto que o Corinthians para 2025 te anima? Por como terminou e por pelo menos nesse início de ano tá tudo mais quieto, né? Eu diria que inicia já, Mari, com 70%, 80% ali, sim. Porque a gente vai passar pelo Memphis Depay, a gente vai passar pelo Garro, que são os caras que... A gente passa pelo Ramalho, a gente passa pelo Carrijo, ou seja, um time que se armou, se protegeu, mesmo com essas saídas, o Fagner saiu e tal, mas o time tá muito forte. Até quem não tava bem, passou a jogar bem. Vamos pro Corinthians, eu chamo o Vlad mais uma vez aqui no nosso telão com as informações do Timão. Vlad, bem-vindo de volta. É isso, Mário. Os jogadores do Corinthians chegando agora aqui no CT Joaquim Grava, se reapresentando para os treinamentos, visando o jogo contra o Bragantino na próxima quinta-feira, na estreia do Campeonato Paulista. A gente viu o André Ramalho e outros jogadores passando por aqui, conversando com os torcedores. Lembrando que o Timão para essa estreia não terá 2 jogadores, o Breno Bidon, que está com a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano lá na Venezuela, e também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Lembrando que nesse começo de temporada, o técnico Ramon Dias deve poupar uma série de jogadores, principalmente os titulares, para tentar fazer uma boa pré-temporada visando justamente as fases preliminares da Libertadores da América. Então, jogadores pouco utilizados no ano passado e também da base ganharam bastante espaço nesse começo de temporada. Falando também a respeito do time, alguns jogadores ainda têm a situação irregular no Campeonato Paulista. Casos do goleiro Hugo Souza, do Kaká, do Romero e também do Maicon. O Hugo Souza, o Kaká e o Romero devem ser regularizados hoje e ficar à disposição do técnico Ramon Dias na primeira rodada. Já o Maicon tem uma questão burocrática com o Shakhtar Donetsk e ainda não pode estrear, provavelmente
só vai conseguir jogar pelo Timão lá pela 2ª ou 3ª rodada. E para finalizar esse boletim, falando a respeito de uma situação complicada nos bastidores do Corinthians. O Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians, deve deixar o cargo nos próximos dias. Ele foi acusado no depoimento do Rocha Neto, que é o CEO da VaideBet, a respeito da situação. Então o clima ficou insustentável por enquanto para ele no Corinthians. Muito dificilmente ele vai permanecer no cargo. Então teremos novas mudanças na diretoria do Timão. Volto com vocês. Obrigada, viu, Vlad? Isso a gente vai acompanhando de perto, porque a última coisa que o Corinthians precisa é de qualquer tipo de instabilidade ou de problema, especialmente, né, jurídico. Muito bem, estamos de volta. Tá rolando lá a apresentação do novo patrocinador do Palmeiras. Quando tiver alguma coisa a Leila, alguma resposta, alguma entrevista, a gente vai pingar lá. Mas agora vamos falar do Corinthians, Vessone, porque tem uma tela aí para vocês verem com as saídas. Quem saiu do Corinthians na temporada? Matheus Araújo, Caetano, Juan Oliveira, Giovani, Pedro Henrique e Fagner. As saídas confirmadas do Corinthians até aqui. Não contratou ninguém, mas essa turma aí já estava para sair mesmo, né? Na verdade, o Giovani tá naquela coisa de tá perto de sair, tá ali esperando um clube, o contrato, ele já pode assinar um pré-contrato, inclusive com outro clube. O Matheus Araújo acabou o contrato, não quis renovar, o Caetano acabou, não quis renovar, o Juan Oliveira acabou o contrato também e foi embora. Tá faltando aí também, tá faltando um. O quinto saiu? O Matheus Araújo, o Caetano, Pedro Henrique, o Fagner. Não, são eles. O Fagner por empréstimo, os 3 que acabaram o contrato e o Pedro Henrique. O Rony também foi embora pro Mirassol, que eu tava esquecendo aí também. O Rony foi. Então, o Giovani tá podendo ir, mas tem alguma chance de pelo menos jogar esse primeiro semestre. Sei lá, empresário, eu quero tanto, não, então vou embora. Aí você chega num denominador comum e o Giovani até pode ficar. Mas confirmados, então, Matheus Araújo, Caetano, Juan Oliveira, Pedro Henrique, Fagner e o Rony, que voltou de empréstimo e já está indo para o Mirassol. Não são enormes perdas, mas numa campanha de 70 jogos, o Caetano podia ajudar, o Matheus Araújo talvez poderia ajudar no meio, o Fagner estava ajudando, entrando no lugar do Coiso. O Pedro Henrique fica sem ninguém de lado de campo, no Corinthians hoje não tem mais ninguém, porque o Thales está jogando para dentro, o Romero não é mais jogador de lado. Então, assim, não são saídas, a torcida não sentiu absurdamente nenhuma das saídas, não perdeu nenhum titular, é o mais importante. Só que o Corinthians, com essa contratação do Juninho do Flamengo e do Jair pelo Botafogo, o Corinthians é o único clube da Série A, curioso, né? O único clube da Série A sem um reforço na janela, 0. É o único com 0 até agora, quando você pega a lista de todo mundo. O Ceará contratou 10, o Palmeiras 2, o Flamengo 1, São Paulo 2, o Dias e o Oscar, né? Enfim, você pega aí todo mundo, o Grêmio 1 ou 2, o Corinthians está o zerinho ali, e é muito do que a gente falava ainda na virada do ano, né? Tem muita conta para pagar, tem muita compra, a janela foi forte, as duas, né? Eu não estou falando forte de bons jogadores, a primeira foi forte muito gastando dinheiro, a segunda foi gastando e também reforçando bem no campo. Só que a conta tem que pagar. Então tem muita conta aí, muita comprinha parcelada aí, que tem parcelas em janeiro, Mateuzinho, parcela de Ranieri, de Garro, de Kaká, tem muita coisa para pagar já começando em janeiro. Então eu já imaginava que ia ser um cenário desse do Corinthians, falou, eu tô conseguindo manter todos os titulares. Há muito tempo você não começava um ano aí com o Corinthians mantendo o seu time. Também deve ter coisa de revezamento no começo do campeonato, aquela coisa normal. Mas é isso, é um Corinthians que deixa a perspectiva que terminou com 9 vitórias seguidas. Hoje o noticiário do Corinthians, até o mercado da bola está bem parado, é mais até fora de campo do que em campo. Mas precisa, você acha? Você olhou essa turma que está saindo, você achou estranho, achou muito que... Não, o Vessone acho que citou os 2 jogadores que podem fazer falta nesse início, né? Não por time titular, mas, por exemplo, hoje se o Mateuzinho tiver uma gripe, quem joga na lateral direita? Vai jogar o Léo Maná, que vão dar chance para ele da base, na ponta... Mas o Corinthians tem os 3 que você fala, tem que ter 3 por posição? Não tem também. Em alguns setores sim, nos setores principais, hoje. Meio campo sobretudo, né? A lateral já não tem, por exemplo. Lateral já não tem. Tem 3 esquerdos, mas tem o direito.
Eu acho que a janela do Corinthians a passada foi um estrondo, né? Foi uma coisa, não dá para imaginar que o time fosse continuar nessa toada. Agora, é curioso também notar, né, que a diferença na prática da gestão anterior para essa, em termos de time. A gestão anterior só recrutava ex-jogadores do Corinthians. Saíram todos, menos o Romero. Então, de fato, a reformulação derrubou todo mundo. Agora o Fagner foi o penúltimo, né? Então é um novo clube, novas lideranças, novas situações. Então aquela coisa do início do ano, há um ano, vai mudar tudo, mudou tudo. O time de futebol mudou inteiro. E é curioso também notar que eu acho que é isso que o Vessone ficou inconformado. Eu vi os posts dele lá na caverna, quando tinha internet. Como é que o Corinthians vai pagar o salário do Fagner, sendo que renovou? Por que diabos renovaram o contrato do Fagner por 2 anos, sendo que na cabeça talvez ele fosse mais um, talvez esperasse que ele fosse desenvolver uma liderança que ele nunca exerceu na vida dele? Não. E aí eu acho que o Romero é um vencedor. E é um cara que voltou, não foi titular o tempo todo, mas nos momentos importantes do Corinthians ele esteve ali presente e acho que ele justificou a renovação do contrato dele. Ele é um jogador importante, versátil e, no final das contas, digamos em passagens diferentes, o mais antigo do elenco. Esse negócio do Fagner só para complementar, eu concordo 100% com o Vessone que é completamente uma loucura, porque você não teve uma mudança de rota no meio do caminho. Renovou com o Fagner, mas depois veio ver um novo treinador. Não, é exatamente a mesma estrutura que renovou com o Fagner a partir do meio do ano por mais um tempo e 6 meses depois estava emprestando e mais, vai pagar salário. Então assim, não, ele não fez mais parte do plano, ele brigou com o treinador, não, renovou com o mesmo treinador, com a mesma comissão que já deveria saber o que vai ser dali para frente e vai pagar salário. E num time que tem as suas dificuldades financeiras, que tem que pagar todas as parcelinhas, como disse o Vessone, que não sei como que vai ficar com essa questão de ter ou não ter patrocinador. Então não é um time que está sobrando dinheiro, 500 mil aqui, tudo bem, não tem problema, a gente deixa pagar 500 mil. Então assim, é realmente uma loucura, é um negócio assim, sei lá, não sei nem se na uma coisa no meio do caminho, tipo assim, o técnico chegou uma hora e falou assim, puta, acho que eu não quero. Então, o Ramon ainda não falou sobre o tema. Na quinta-feira vai ser pós-jogo, certamente perguntado, porque ele chamava em determinados... O El Capitana, é assim que ele falava de vez em quando do Fagner. Ele tem que explicar por que você aceitou liberar. Se a diretoria chegar, nós vamos liberar o Memphis, o treinador vai falar, não vai liberar. Se liberou, é porque ele aceitou, é porque ele deu o aval. Então, ele tem que ter uma explicação do porquê da liberação. Provavelmente, sim, ele foi detectando ao longo dos meses alguma coisa de comportamento do Fagner, que ele não tenha gostado, para estar podendo... E no campo também, cara. E no campo, porque o Mateuzinho se firmou e... Aquela participação lamentável do Fagner no Clássico em Brasília foi a única derrota do Corinthians na parte final da temporada. Que ele vai lá, comete um pênalti estúpido, é expulso, causa uma derrota do time. Né? A participação dele ruim, mesmo mal escalado, acho que não deveria ter sido escalado, contra o Flamengo na Copa do Brasil. Então no campo o Fagner foi muito mal. E a gente falava, mesmo em Itaquera, que era o terreno do Fagner ali, ele não foi tão bem como fora de casa, ele para mim sempre foi um desastre. E ele continuou sendo. Mas em casa ele já não fazia mais a diferença. Então eu acho que o campo também não garantiu a permanência dele. O time vai estrear com um time misto contra o Bragantino? Eu acho que é a tendência de todos os clubes, na verdade, paulistas, não ir com toda a força máxima no começo. A ver aí, não tem muita pista ainda, nós estamos na segunda-feira, o jogo é quinta, não tem muita pista do que ele vai fazer, mas não acredito que vão jogar todos os titulares, ainda mais que é fora de casa, lá em Bragança. Se fosse em casa, com torcedor, aí talvez... Isso poderia acontecer. O primeiro jogo é contra o Velo Clube no dia 19. Não é com o Bragantino, né? É o Velo Clube. Não, é o Bragantino fora. O primeiro em casa. Aí talvez sim, mas o primeiro certamente uma mudança ou outra vai ter. O Corinthians que nesse momento aí está com 2 diretores bem pressionados também. O da base, por conta aí da exclusão do movimento de clubes formadores. O Corinthians foi excluído a pedido do Palmeiras, os outros clubes concordaram.
Isso pode dar 2 impactos muito grandes. Você tira torneios dos garotos de 11 a 15 anos jogarem, sobretudo torneios não oficiais, mas que são importantes, como a Copa Votorantim, que é uma espécie de copinha sub-15, né, pela importância. Isso pode ter atrapalhar a formação dos garotos, né, se você é excluído dessas competições todas. E aí o Augusto Melo está bem chateado com o diretor de base e talvez, dependendo do que acontecer, aí hoje tem jogo, né, hoje tem o jogo da segunda fase, dependendo do que acontecer, a pressão pode aumentar muito. E do Marcelo Mariano, diretor administrativo, que era para ter um cargo bem simplório, diretor administrativo, só para cuidar ali do Parque São Jorge, de compras, insumo, aquelas coisas meio basiquinhas de diretor administrativo. Desde o dia 1 foi colocado como um cara importante na diretoria, participa de reuniões que ele não deveria participar, como aqui o CEO da VaideBet disse, eu estava no hotel em São Paulo, o Marcelo Mariano estava lá na hora de fechar. Como que você leva o diretor administrativo para uma reunião de 370 milhões? Qual o sentido disso? Então, mas a pressão está muito grande, depois, sobretudo, da declaração para a polícia do dono da VaideBet e tal, a pressão está grande. Eu não duvido que durante o dia possa cair esse Marcelo Mariano, e aí Augusto soltando a mão dele, né? Até agora ficou com a mão dele presa. É um pouco do que a gente vê na política. O presidente dá um problema no ministério, ele vai lá e solta a mão do ministro, obrigado, tchau. Eu estava com você até agora. Prefeito faz isso, governador faz isso, presidente de clube também faz. Então vamos aguardar, mas a pressão em cima desses 2 diretores estatutários realmente é grande e vamos ver os desdobramentos. E aí agora nas próximas horas, aí, talvez minutos, o Corinthians, a Sport da Sorte também confirme a liberação dela nacionalmente. Parece que está para soltar uma nota oficial, inclusive, aí a gente atualiza durante o programa, confirmando que conseguiu uma liminar e ela está autorizada a operar nacionalmente, o que é uma tranquilidade para Corinthians, Bahia e todo mundo que é patrocinado por ela, segue o barco normal e ela permanece, tá para sair aí a nota oficial. Aí, tudo galera, bonitinho. segunda-feira quente, agitada aí no Corinthians, no Parque São Jorge, o bicho está pegando, faltam apenas 4 dias para a estreia do Corinthians no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino. O primeiro jogo vai ser fora de casa, lá em Bragança Paulista, e o segundo jogo contra o Galo Clube vai ser em casa, na Arena Corinthians, pela segunda rodada. Então tá chegando a hora, Rodrigo Garro não vai jogar, porque constatou aí a lesão, a tendinite no joelho, uma lesão que vem sendo tratada aí desde abril do ano passado, galera. Mas estamos bem servidos ali no meio-campo. O Igor Coronado, tudo indica, vai substituir o Rodrigo Garro. E temos um meio-campo recheado aí de grandes nomes. Temos o Carrilho, o Michael, que renovou aí o contrato por empréstimo com o Corinthians. Temos o Bidon, que está fora aí da Sul-Americana, mas logo vai estar voltando. O Ranieri, o Alex Santana. E temos o reserva Charles também, que é um bom reserva. Então estamos bem servidos, tá, galera? A primeira contratação do Corinthians aí tem tudo para se concretizar com o Gabriel Paulista. Já é um veterano, passou por grandes clubes aí da Europa, inclusive o Arsenal. É um bom zagueiro, tem aí, se não me engano, 33 ou 34 anos e vai ajudar muito ali na zaga do Corinthians, que é um setor que precisa realmente ser preenchido, precisa de elenco, até porque o Corinthians vai jogar muitos campeonatos ao longo do ano. Temos o Paulista, temos a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Taça Libertadores da América, que começa já no mês que vem, em fevereiro, aí, na pré-Libertadores. E o Corinthians tem tudo para passar, então precisa de elenco, né, galera? Precisa de banco de reserva, um bom banco para estar competindo em todas as frentes. E a patrocinadora do Corinthians e do Bahia consegue eliminar para atuar no Brasil. A licença é ainda provisória, mas a Sport da Sorte tenta se regularizar de forma definitiva. Então a Sport da Sorte aí conseguiu se eliminar, o que já é um bom indício. Quando você consegue uma liminar na justiça, é porque o juiz que concedeu a liminar, ele já vê o fumus delicti, né, que é a fumaça de alguma coisa que provavelmente existe a grande probabilidade, a grande chance da empresa se regularizar diante do governo federal. Então, as chances são boas. O fato de ter conseguido essa liminar já é uma coisa muito boa para o Corinthians. E agora vamos esperar a forma definitiva aí
a decisão definitiva por parte da Justiça e do governo federal para a Esporte da Sorte continuar atuando no Brasil. Mas já é um grande respiro e quem sabe Corinthians e Esporte da Sorte não entram num consenso aí sobre o Pogba. Quem sabe eles já não fecham agora, até porque o Pogba está esperando a resposta do Corinthians. O Corinthians que já fez a sondagem, segundo o Augusto Melo não oficializou a proposta ainda, mas o Augusto Melo ele quer o Pogba jogando no Corinthians e vai formalizar sim essa proposta. Já está tudo conversado, já está tudo por detalhes e tá para chegar o Pogba aí. É só bater esse martelo. Quem sabe já a partir dessa liminar o Corinthians já não consegue aí enviar essa proposta e fechar com o Pogba antes que chegue outra proposta de um grande time europeu, por exemplo, né? O Pogba quer jogar no Corinthians, o Corinthians quer o meia e tá vindo, galera, tá vindo. A notícia boa de hoje é essa: a patrocinadora conseguiu essa liminar para continuar atuando no Brasil, para continuar estampando sua marca na camisa do Corinthians como patrocinadora master. E é isso, galera. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva logo abaixo, curta, comenta e compartilha, dá essa moral pro FC News, galera. E é isso aí, uma ótima segunda a todos e vai Corinthians!